O ser humano ele foi feito para criar e muitas vezes a gente só consome. Tô pensando bastante sobre essa frase depois que eu vi um vídeo de um gringo fazendo um vídeo nesse mesmo formato, assim, falando direto com a câmera e falando sobre criar coisas, sobre fazer coisas. E realmente, quando a gente para olhar o mundo ao nosso redor, como que tá, as pessoas estão cada vez mais alienadas e mais focadas em consumir. Consumir conteúdo, consumir informações. E houve uma época em que ser uma pessoa bem informada, consumir bastante informação de jornal e dessas coisas era muito bom. E hoje em dia ainda pode ser muito bom, mas a informação ela vem muito mais rápido. O consumo ficou muito mais rápido. A gente consome coisas numa velocidade muito rápida. E consumir não é o problema em si. O problema é quando a gente só consome coisas e deixa de produzir, deixa de criar. Sendo que é inato do ser humano criar coisas, produzir coisas. Eu comecei a gravar esses vídeos, não necessariamente nesse formato, mas pro TikTok, faz uns 2 meses. E foi um desafio muito bacana pra mim. Começou só pra eu deixar de mexer muito no celular, parar de ficar só vendo Instagram, só vendo TikTok e passar a utilizar o meu celular com um pouco mais de propósito. E o conteúdo foi mudando, foi evoluindo e foi melhorando. Eu fui me sentindo melhor. Pedro, você fala de melhorar porque as pessoas começaram a assistir mais os vídeos? Não. Não necessariamente, um pouquinho, mas começaram a curtir mais números, mas não, também não. Mas principalmente eu fui me sentindo melhor, produzindo alguma coisa, criando alguma coisa. E eu acho que muitas vezes o sofrimento, ele pode vir justamente disso. O ser humano é um ser com muita energia, é um ser com muita capacidade, com muito potencial. E desperdiçar o nosso potencial diariamente, de repente está fazendo a gente sofrer um pouco. Como sociedade no geral, tá? Não é o fulano, o ciclano, não é apontando o dedo para ninguém. A maioria das pessoas vive assim. Vive sem produzir e só consumindo. E compartilhar coisas, eu acho muito importante. O sentido de criar, né, essa palavra que eu tô usando desde o começo, de criar coisas, produzir coisas, não necessariamente tem a ver diretamente com fazer vídeo, igual eu faço. Essa é a minha válvula de escape. Essa é a minha maneira de produzir, de criar alguma coisa. Mas às vezes compartilhar mais coisas com pessoas. Às vezes cozinhar. Cozinhar pode ser uma maneira de criar. Desenhos podem ser uma maneira de criar. Depende muito do seu gosto. Ler. Ler e refletir sobre o que você está lendo e compartilhar as ideias do que você leu pode ser uma maneira de criar. Então, assim, pra mim, pelo menos, chegou um ponto que eu cansei de assistir as outras pessoas fazer coisas. E eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de eu mesmo fazer algo, independente do que seja. Né, por acaso encontrei no gravar, no falar, no compartilhar uma maneira legal de eu escapar disso, de eu conseguir compartilhar minhas ideias sem enlouquecer por ficar só consumindo coisas. Mas poderia ser de outra maneira. De repente eu podia me encontrar na pintura, poderia ter me encontrado na música. Né? Acho muito difícil, mas isso poderia acontecer. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode muito bem encontrar em diversas maneiras uma maneira de criar, uma maneira de compartilhar, uma maneira de produzir alguma coisa. Falando um pouco mais do consumo agora, vou saindo do criar, né? A parte do consumir é muito perigosa. Porque como eu falei, a gente consome coisas de uma maneira muito mais rápida do que antigamente. E isso tende a aumentar. Inteligência artificial, as redes sociais cada vez mais feitas e maquinadas realmente para te seduzir e te viciar. O algoritmo que TikTok, Instagram tem, ele serve justamente para isso, para te manter preso, te manter ali fixado no conteúdo.
e ficar só consumindo, só absorvendo esse tipo de conteúdo o tempo todo, sem devolver nada de volta, sem produzir nada, sem criar nada, isso é muito perigoso. Isso mantém a energia, como eu falei, uma energia vital de criação e de criatividade, mantém isso dentro de você. E depois de muito tempo guardando isso, uma hora isso pode voltar contra você, essa energia pode se voltar contra você. E aí vem ansiedade, pode vir depressão. Existem já estudos bem consolidados sobre uso de celular, uso de telas, uso de redes sociais e depressão e ansiedade. Questões como o FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é um neologismo, né, um termo novo que surgiu aí, é muito verdade. As pessoas, elas morrem de medo de não estar por dentro de um assunto, de não estar devidamente integrado em alguma comunidade. E isso faz com que as pessoas consumam cada vez mais. Então, acho importantíssimo que você tenha uma válvula de escape, que as pessoas tenham uma válvula de escape. Eu, felizmente, encontrei essa. E tô fazendo nesse novo formato, assim, tô achando super legal. Mas que as pessoas também façam, que as pessoas também encontrem uma maneira de se expressar e uma maneira de compartilhar algo, de realmente criar algo e produzir algo, né? Pra poder fugir desses sintomas, que podem ser sintomas, né? A ansiedade pode ser um sintoma, mas pode evoluir para um transtorno. Né? Não tô aqui pra afirmar nada, mas é uma percepção, talvez, que eu tenha. E que sirva de apoio pra alguém, esse tipo de vídeo aqui. Muito importante, tá? Se você for produzir, se você for criar e você for pra linha do vídeo, igual eu tô aqui, postar em TikTok, postar em Instagram, não espere resultados numéricos, tá? Compartilhe, crie, na verdade pra tudo, tá? Não só pra vídeo, mas crie coisas, compartilhe coisas, produza algo, crie algo do seu, que vem do seu coração, da sua criatividade, sem querer resultados numéricos, resultados quantitativos, mas que os resultados eles sejam qualitativos e vindos de si mesmo. Como assim? Gravando esses vídeos aqui, eu tenho me sentido melhor. Isso é um resultado bom, um resultado positivo, mas que não é quantitativo, não tem como eu medir, e que vem de mim mesmo. Eu estou me sentindo melhor gravando isso, compartilhando coisas. Se uma pessoa comentar e falar assim, esse vídeo me ajudou, esse papo me ajudou, foi legal. Uma pessoa, eu já vou me sentir melhor. Não é quantitativo, é qualitativo. Se ninguém comentar, ninguém curtir e ninguém ver, e eu continuar me sentindo melhor, ainda assim o resultado é positivo. Então, acho que é isso que eu tinha pra falar. Agradeço e que eu tenha ajudado alguém. Essa vai ser sempre a intenção de eu fazer essas coisas. Crie mais, produza mais e consuma menos. Muito cuidado com o consumo.